Audiobook, Jus Resumos, Direito Financeiro, Aula 10, Vigência dos créditos adicionais e os princípios fundamentais do orçamento. Olá, concurseiros e estudiosos do direito financeiro. Sejam muito bem-vindos de volta ao Jus Resumos. Hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo, começando pela vigência dos créditos adicionais, em seguida, explorando os princípios orçamentários que norteiam a elaboração e execução do orçamento público. Fiquem conosco para mais aprendizado. Como já mencionamos, o fundamento constitucional para a abertura dos créditos extraordinários é o artigo 167, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Em regra, tanto os créditos especiais quanto os extraordinários têm validade apenas durante o exercício financeiro em que foram aprovados. No entanto, a própria Constituição traz uma exceção importante, se a lei de autorização desses créditos for promulgada nos últimos 4 meses do exercício financeiro, ou seja, entre setembro e dezembro, eles poderão ser reabertos no exercício seguinte, dentro dos limites de seus saldos, e serão incorporados ao orçamento desse novo exercício. Essa regra está expressa no artigo 167, parágrafo 2º, da CRFB 88. Agora, vamos mergulhar nos princípios orçamentários, que são as diretrizes que regem todo o processo de elaboração e execução do orçamento público. O princípio da legalidade é um dos pilares do direito financeiro. Ele estabelece que nenhuma despesa pública pode ser realizada sem prévia autorização legislativa. A Constituição Federal, no seu artigo 167, é clara ao vedar a abertura de créditos suplementares ou especiais sem autorização legal e sem a indicação dos recursos correspondentes. Da mesma forma, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos entre diferentes categorias de programação ou entre órgãos distintos também dependem de autorização legislativa. Além disso, a utilização de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para cobrir déficits de empresas, fundações e fundos públicos sem autorização legal específica também é proibida. E nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, PPA, ou sem uma lei que autorize essa inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Em consonância com esse princípio, a lei delegada, por expressa previsão constitucional, artigo 68, parágrafo 1º, inciso 3º, jamais poderá tratar de matéria orçamentária. E, como já vimos, a medida provisória só tem espaço no direito financeiro para a abertura ou autorização de créditos extraordinários. O princípio da anualidade estabelece que o orçamento público deve ser elaborado e autorizado para um período determinado, que geralmente coincide com o exercício financeiro, ou seja, um ano. Esse princípio está previsto no artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição, que define a Lei de Diretrizes Orçamentárias como um instrumento de planejamento para o exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual. É importante notar que esse princípio se aplica ao direito financeiro e não ao direito tributário, onde vigora o princípio da anterioridade. O princípio da exclusividade determina que a Lei Orçamentária Anual deve tratar unicamente de matéria orçamentária, ou seja, da previsão de receitas e da fixação de despesas. O artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição é claro ao proibir a inclusão na LOA de qualquer dispositivo estranho a essa finalidade. A própria Constituição ressalva dessa proibição apenas a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, nos termos da lei. Por fim,
Temos o princípio da não afetação ou da não vinculação da receita de impostos. O artigo 167, inciso 4, da Constituição veda expressamente a vinculação da receita de impostos a um órgão, fundo ou despesa específica. No entanto, o próprio dispositivo traz algumas exceções importantes, nas quais a vinculação é permitida. São elas: a repartição da receita tributária entre os entes federativos, como os repasses da União para estados e municípios, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, para a realização de atividades da administração tributária e para a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. A Emenda Constitucional número 42 de 2003 também incluiu uma outra exceção, remetendo ao parágrafo 4º do mesmo artigo 167, que trata de fundos estaduais de equalização de receitas. É importante destacar que a Constituição considera a administração tributária uma atividade essencial ao funcionamento do Estado, conforme o artigo 37, inciso XXI. A previsão de recursos vinculados para esses órgãos visa aprimorar a arrecadação e combater a evasão fiscal, beneficiando indiretamente todo o sistema. Em resumo, a vigência dos créditos adicionais tem suas peculiaridades e os princípios orçamentários da legalidade, anualidade, exclusividade e não afetação são pilares que garantem a transparência, o controle e a correta aplicação dos recursos públicos. Gostou de entender esses importantes aspectos do direito financeiro? No nosso próximo vídeo, continuaremos explorando outros temas relevantes. Fique ligado no Jus Resumos para não perder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Até a próxima!